Hoje, 19 de abril, é a data conhecida como o Dia do Índio, dia de reflexão sobre os povos originários, sobre e para os povos originários. Mas não há muito o que comemorar. Mais de 600 indígenas morreram de Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Desse total, 124 mortes foram registradas no Amazonas. Segundo o levantamento da Fundação Vigilância em Saúde, apenas 53% dos indígenas já tomaram a segunda dose da vacina no estado. Para comentar as imunizações para este grupo prioritário, vamos conversar agora ao vivo com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o doutor Renato Kifuri. Doutor Renato, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar a minha pergunta falando sobre fake news. A gente já denunciou aqui na CNN que muita dificuldade de vacinação dos povos indígenas nesse momento são as fake news espalhadas por aí. Eles têm medo, acreditam que existe um chip que pega o DNA, que eles vão morrer, que são cobaias. Qual a importância do reforço do Ministério da Saúde e das campanhas de vacinação para esse grupo prioritário? Olha, Luciana, essas fake news impactam de uma maneira geral a população. Imagine a população indígena. Bom dia a você, bom dia Elisa, bom dia Colombo. Sem dúvida, esse é um grande desafio, não só com a campanha da Covid, mas com as outras vacinas também. O indígena ele tem uma particularidade na sua cultura que muitas vezes para o convencimento, para ele aceitar, ele confiar nos projetos de saúde, ele leva algum tempo. Por isso, mas nós temos aqui no Brasil uma rede de proteção, de vacinação, de saúde do indígena, que já tem uma estrutura muito grande, uma confiança muito grande naqueles que vivem nessas terras homologadas. Então, eu acredito que esse vai ser, sem dúvida, um obstáculo com uma vacina nova, como é para a população de uma maneira geral, para muitos aqui que ainda recusam ou têm receio dessas novas vacinas, mas eu tenho certeza que a experiência do Brasil nessa área também vai driblar aí essa dificuldade, mais essa dificuldade, e vamos conseguir vacinar. Doutor, é preciso tomar alguma precaução a mais na hora de imunizar um indígena do que na hora de imunizar um outro indivíduo qualquer, pelas diferenças em relação ao ambiente em que eles vivem, o contato menor com outros vírus, com outras doenças, ou o processo de imunização é semelhante a quem mora na cidade grande, por exemplo? É semelhante, Colombo. Na verdade, eles vivem em comunidades geralmente isoladas. Essas terras homologadas são mais de difícil acesso, então o controle da temperatura no deslocamento, no transporte da vacina é fundamental. Eles são uma população mais vulnerável exatamente porque eles têm menos exposições a outros vírus, a outros resfriados, o que não treina o sistema imunológico deles a repercutir ou reagir de uma maneira mais consistente, como faz geralmente a população mais urbana. Por isso, eles são grupos prioritários a serem vacinados, além da dificuldade, muitas vezes, do acesso a serviços de saúde, uma vez que eles adoecem. Eles têm transmissão e surtos muito maiores, de mais intensidade do que a população urbana e com áreas, muitas vezes remotas, de difícil acesso. Mas a vacinação, de uma maneira geral, se dá da mesma maneira, com todo o equipamento de proteção que normalmente se faz nas unidades de saúde. Aqui é um grupo que deve ser sempre prioritário nessas doenças infecciosas. Doutora, eu estava lhe ouvindo e pegando aqui a informação de que somente no Amazonas, aproximadamente 8.500 indígenas pegaram a Covid-19. É muita coisa quando a gente observa a população como um todo, até porque eles estão mais expostos, mais sensivelmente expostos, não sei se eu posso dizer assim, do que nós que moramos nos grandes centros, que já estamos em contato com outras doenças. É preciso, então, que 100% da população indígena seja vacinada. O senhor tem informação sobre isso, do quanto eles já receberam de vacina, até porque é uma logística bem mais complexa, de conseguir chegar até as comunidades? Sem dúvida, Elisa, são um pouco mais de 400 mil indígenas no país vivendo em terras homologadas. A gente aqui utiliza o critério de vacinação, não o fato da autodeclaração de ser indígena ou não, mas sim quem vive em áreas homologadas, ou seja, que oferecem, como a gente falou, um risco diferenciado. Então, são cerca de 400 mil. O Ministério da Saúde já distribuiu essas 410 mil doses para os estados aplicarem, mas tem uma logística bastante complicada.
cerca dessas 400 mil indígenas, mais ou menos 280 mil já receberam a primeira dose e cerca de, acho que 200 mil receberam a segunda dose, mais ou menos por aí. Então, nós temos ainda um grande contingente de indígenas a serem vacinados. Então, nós precisamos avançar nessa questão, vencer essas barreiras da distância, do acesso. A gente viu algumas imagens aí mostrando como muitas vezes essas populações são difíceis de ser atingidas no meio da selva, precisa horas de barco, de deslocamento, de avião, de helicópteros para chegar e voltar lá com essas doses depois de 3 semanas. A gente priorizou algumas dessas. A maioria dessas populações foram vacinadas com a vacina de Oxford, cujo intervalo entre a primeira e a segunda dose é maior, o que permite um deslocamento ou um retorno com mais margem de tempo, né? Mas é um grande desafio, né? Um país continental como o nosso, levar a vacina a essas regiões remotas, dessas assim, é realmente um desafio para um programa aí que já tem quase 50 anos que vem cumprindo esse papel, e aí fica a homenagem a esses profissionais da saúde aí que vão até essas regiões destemidamente e com muito carinho fazer essa vacinação. Doutor, é importante essa sua resposta, porque a gente às vezes fala dos indígenas e esquece que eles estão em todo o Brasil, inclusive nos centros urbanos também. Então a gente está falando desses territórios aí remotos, como o senhor acabou de dizer. E aí eu só me atendo a isso agora nesse momento, porque a gente está com foco na Amazônia. A Amazônia sempre foi foco para o mundo e agora mais ainda tem questões muito importantes geopolíticas nesse momento, né? O governo de Joe Biden olhando para lá, mas também foi lá em Manaus que a gente protagonizou as piores cenas, eu acho, dessa pandemia, a gente pode dizer assim. Então, nesse momento, eu lhe pergunto, essa estrutura que a gente montou, que está aí para a vacinação de indígenas, a gente montou agora, já estava montada, ela vai funcionar, ela já funcionava e ela funciona, é eficaz? Ela é extremamente eficaz, viu, Luciana? A gente tem já no programa de saúde do indígena, não só o calendário vacinal do indígena, mas muitos projetos de vacinação, né? Operação Gota, Projeto Xingu, todas essas comunidades são vacinadas anualmente contra a gripe há mais de 20 anos, né? Então a gente tem uma tradição de vacinação de população indígena em terras homologadas há pelo menos uns 20 anos com a vacinação da gripe, além das vacinas de rotina. Então, essas populações são bastante conhecidas, são muito mapeadas, então não há nenhuma, vamos dizer, nenhuma novidade. A novidade são 2 doses, a novidade é uma vacina nova, a novidade é a comunicação do que é esse problema. E nós, de novo, eu acho que vale a pena ressaltar, Luciana, que quando você tem um caso ou outro numa comunidade aberta, no município, numa zona urbana, é diferente de você ter um caso, 2, 3 numa comunidade como essa fechada. O nível de transmissão, de como eles vivem muito juntos, não tem um isolamento grande, você tem surtos que, como a Elisa mostrou, números aí do Amazonas, fazem vítimas rapidamente da doença e, consequentemente, aquela porcentagem que a gente sabe de óbitos. Então, é uma população que vive em aglomerados, tem uma tendência de transmissibilidade maior, uma capacidade de isolamento menor, o que facilita esses surtos acontecerem dentro dessas comunidades. Então, nós temos experiência assim, no manejo, na vacinação dos indígenas já há muito tempo aqui no Brasil. Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, doutor. Obrigado, Colombo. Ótima semana a você, Elisa e Luciana. Um grande abraço a todos que nos acompanham.